Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou graduando em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos dar continuidade ao nosso tópico de equações diferenciais. Essa é a segunda parte dos nossos slides de exercício. Vamos falar sobre equações separáveis. Temos aqui um corpo em queda livre, onde a única força que atua sobre esse corpo é a força gravitacional. Já admitimos a gravidade como uma constante e colocamos aqui a orientação e sentido da posição, que será relevante para a solução do problema. Este é um exercício com valores iniciais, então nós vamos modelar a equação diferencial que modela a dinâmica do corpo e depois achar as constantes e fazer algumas observações. Bom, então vamos lá. Para a gente fazer a modelagem do corpo, a gente utiliza da segunda lei de Newton. O somatório de forças que atuam no corpo é a resultante. E a resultante é zero. Então, admitindo a derivada segunda da posição como aceleração, nós temos que a massa vezes a aceleração é igual a menos a força de ação sobre o corpo. Se passarmos para lá, a gente está somando a resultante com a força de ação no corpo e dá zero. Bom, depois que nós determinamos essa nossa equação, a gente já, nesse caso, já está com os termos separados de ambos os lados da igualdade. Então, vamos passar a ação forçante para o lado esquerdo e fazer uma avaliação. Essa forma aqui, que observamos na equação 4, é o formato que a gente busca para resolver equações separáveis. Em particular, equações separáveis são quando essa função depende somente dessa variável e esta outra função aqui depende somente desta outra variável. Vamos tentar ver se a gente consegue resolver o nosso problema assim. Temos aqui embaixo, já simplificado, cortamos a massa, nós temos que a constante g mais uma derivada segunda é zero. Mas opa, isso aqui é uma equação com uma derivada de ordem 2. Nós não sabemos resolver esse tipo de problema. Vocês não concordam comigo? Então, nós vamos tentar fazer uma coisa que é uma forma apresentada nos livros textos, que é uma substituição de variável, mas escolhi esse problema justamente por isso, porque nós vamos fazer a substituição de variável, mas sabendo o significado da variável. Senão não compensa a gente só ficar substituindo igual bichinhos, né? Que já estão automáticos. Vamos então, ao invés de pensar na posição, pensar na velocidade, já que a velocidade é a derivada primeira da posição e a aceleração é a derivada primeira da velocidade. Nós reduzimos a ordem do nosso sistema para uma equação diferencial de ordem 1. Reparem vocês que agora nós temos o formato adequado para integrar com as técnicas já aprendidas até agora. Passando a gravidade para o lado direito da nossa igualdade, nós vamos realizar aquele truquezinho, multiplicar o dt. Não deixa o matemático te ver fazendo isso, pelo amor de Deus. A gente passa multiplicando, integra de ambos os lados e utiliza as nossas condições. Avaliando e simplificando, nós temos essa equação como resultado da equação de número 8. Somamos aqui a nossa constante. Claro, integra e se soma uma constante. Lembre-se sempre disso. Bom, para a gente determinar a constante, a gente tem que ter o valor inicial, que foi dado no início do problema. O nosso valor inicial era uma velocidade nula. Então, substituindo todos os termos, colocando t igual a zero e admitindo v de zero igual a zero, toda a nossa equação aqui fica zero. E a nossa condição inicial se iguala à nossa constante. Logo, a nossa constante é zero. Certo? Mas agora que nós realizamos
essa substituição e resolvemos a equação. Vamos agora tentar usar a solução da nossa velocidade para achar a posição. Uma vez que a velocidade é a derivada temporal primeira da posição, substituímos diretamente na equação número 9, obtendo assim esta equação aqui. Observem que a nossa constante zero já não está mais somada, ela é zero. Então, aqui é o que nos interessa, porque voltamos para a nossa problemática, que era resolver para a posição, e utilizamos do fato de que a velocidade é a derivada primeira da posição. É isso que eles fazem no exercício. Toda vez eles tentam reduzir a ordem para uma forma já conhecida e resolver, e depois ir substituindo. O que a gente fez foi simplesmente pegar um problema que nos dava essa condição que a gente pudesse avaliar de uma forma mais intuitiva. Infelizmente, na física, equações diferenciais de primeira ordem são mais difíceis de encontrar quando se trata de mecânica, porque a própria lei de Newton já é uma derivada segunda, entenderam? Isso aí é só uma pincelada para vocês refletirem um pouco filosoficamente sobre isso. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao exercício. Uma vez admitida essa forma, a gente volta no nosso conceito de equação separável. A equação separável é quando aquele nosso primeiro termo, aquela nossa função A, depende apenas de uma variável em específico, e a nossa função B de outra variável em específico. Assim, a gente conseguia fazer um malabarismo tal que a gente integra ambos em relação às suas variáveis, claro, somando uma constante. Isso é acarretado por consequência nessa forma. Observem que se fizermos aquele truque matemático de multiplicar o dt por ambos os lados, nós caímos nessa forma. E aqui está a nossa equação separável. Veja que esse lado aqui depende de y e o outro lado depende de t. Essa é a forma que procurávamos e essa é a forma que obtemos. Então, resolvendo a forma conforme as técnicas já mencionadas nos slides, substituímos pelos dados obtidos no enunciado do exercício, somamos uma constante, porque quando integramos temos de somar uma constante, e substituímos pelas nossas condições iniciais, que nesse caso a escolha como uma posição inicial zero acarretou nessa constante como zero. E essa é a solução da nossa equação para a posição no tempo. Mas observem uma coisa. Se as nossas condições iniciais de posição e velocidade não fossem nulas, nós cairíamos nessa equação aqui. E essa equação aqui ela é muito conhecida pela gente no ensino médio. Vocês se lembram dessa equação? Vou deixar vocês pensando. Bom, muito obrigado. Bons estudos para vocês. Treinem bastante. E qualquer dúvida, o meu e-mail está no primeiro slide.